Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus, né? E eu vou parar aqui, irmãos, para gravar uma mensagem vinda da parte de Deus, principalmente para os nossos amigos católicos, né? Irmãos, a palavra de Deus, ela confronta o pecado, ela confronta a religião, porque Jesus, ele não tem religião. Quando Jesus ele vem e ele morre na cruz, ele transforma o corpo do ser humano que abandona o pecado, ele transforma em templo do Espírito Santo, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? E de que forma é que o corpo do homem se transforma no templo do Espírito Santo? O homem abandonando o pecado, né? Abandonando as coisas erradas que fazia uma outra hora e buscando fazer o que agrada a Deus. Não importa se o homem outra hora era cachaceiro, era ladrão, era maconheiro, era gay, era feiticeiro, adorava a imagem. Desde que ele reconheça Jesus como seu Senhor, ele se batiza e ele nasce uma nova criatura, nascida da água e do Espírito. Como Jesus fala para Nicodemos, no livro de João, no capítulo 3. Mas sobre Páscoa, as pessoas, muitos, vivem na prática do pecado e pelo fato da sua religiosidade antiga, que aprenderam com seus pais, com seus avós, muitos acham que pelo fato de comer peixe somente um dia na semana, ou dois, acha que isso está fazendo alguma coisa para Deus. Acha que se por acaso não comer carne na sexta ou na quinta, está fazendo alguma coisa que venha desagradar a Deus. Só que a palavra de Deus diz, meus amigos e meus irmãos, que todo alimento que Deus criou, depois que a gente come ele, fazendo uma oração, ele é bom, ele se torna santificado diante de Deus. E eu vou estar lendo uma palavra nessa tarde de hoje que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15. E eu estou lendo aqui para mostrar a vocês uma Bíblia católica, né? Eu vou estar lendo para vocês o que está escrito em uma Bíblia católica, né? Uma pena que a maioria dos católicos, eles não lê Bíblia. É uma pena que a religião católica, ela diz que a Bíblia, a igreja, né, o templo, está acima da Bíblia, né? Só que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, né? E a Bíblia diz em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sinceramente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, sinceramente você acha que pelo fato de você comer peixe um ou dois dias, você acha que está agradando a Deus mesmo? Será mesmo que você acha isso? Porque a maioria come peixe na sexta, mas quando for no sábado já vai tomar cachaça, já trai a esposa, aí a idolatria do futebol. Aí o que é que adianta você dizer que vai comer peixe para agradar a Deus e você faz festa para Aparecida, para Conceição, coisa que Deus não manda. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela condena a idolatria. Então você busque conhecer o Senhor verdadeiramente, né? Porque no dia do juízo, ninguém terá desculpa. É por isso que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Eu vou estar lendo a palavra no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu vou iniciar no versículo 10. Aleluia. Os irmãos prestem bem atenção. Livro de Mateus, estou com a Bíblia Católica, capítulo 15, versículo 10. E chamando a multidão para junto de si, Jesus lhe disse: escutem e compreendam. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da mas é o que sai da boca
Isso sim é que torna impura a pessoa. Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados quando ouviram o que disseste? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Deixem-nos, são cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão no mesmo buraco. Pedro tomou a palavra e lhe disse: explique-nos essa parábola. Jesus disse: até vocês ainda não entendem? Não percebe que tudo que entra pela boca passa para o estômago e depois é eliminado na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que torna uma pessoa impura. De fato é do coração que vem as más intenções, os assassinatos, os adultérios, as prostituição, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são o que tornam as pessoas impuras. Aleluia. Glória a Deus. Nessa palavra, irmão, Jesus ele deixa bem claro que não é o que entra na boca do homem que torna a pessoa impura, mas sim o que sai, né? O que é que sai do coração do homem, da boca do homem? Palavras indecentes, palavras imorais, palavras que profanam bênção e também profanam maldição, né? A mesma boca que diz Deus abençoe, vá com Deus, é a mesma boca que depois manda o outro tomar aqui, tomar ali, né? E muitos que praticam esses atos, depois, quando for na sexta-feira, vai comer peixe, achando que um tipo de alimento, uma vez ou duas vezes na semana, acha que isso vai agradar a Deus, né? Só que o reino dos céus, irmãos, não é coisa de comida nem bebida. O reino do céu é você viver em santidade com Deus, conforme a sua palavra. Isso não é questão de religião, irmão. Porque religião nenhuma salva. Nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem candomblé. Qualquer religião é só engano. É por isso que Pedro, ele não entendeu o que Jesus disse. Quando Jesus disse para Pedro e para aquela multidão que estava ali, os fariseus religiosos, Jesus falou a eles que o que entra na boca do homem, a comida, ela não tem como destruir o ser humano, porque depois ela entra para o estômago e vai para a fossa. E Pedro disse: Senhor, eu não entendi essa parábola, conte aí para nós, explique. Aí Jesus disse: Pedro, até vocês não estão entendendo. Muitas pessoas evangélicas que diz que é crente em Cristo também não entendem porque participam dessas coisas. Acha que o reino do céu é comida e bebida. Páscoa com ovo de chocolate. E a Páscoa, irmão, é você saber que foi um cordeiro morto por você. Um cordeiro sem defeito, Jesus Cristo. Ele morreu e pagou a conta do meu e do seu pecado. E o que ele quer de nós é somente uma coisa: que a gente busque se santificar. Que a gente busque adorar a Deus, como está escrito na palavra. A palavra diz em Êxodo 20, ame o Senhor teu Deus com toda a força, com todo o coração, com todo entendimento e com toda a sabedoria, né? A pessoa que ama a Deus dessa forma, ela não precisa comer peixe, ela não precisa fazer caminhada. Eita, vou caminhar com a imagem de Aparecida nas costas. Eita, é dia de Conceição, dia de Lourdes, não. A pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, né? Então você que não tem esse conhecimento, busque ler a Bíblia, busque conhecer Jesus, porque não é esse alimento ou aquele alimento que vai fazer você se santificar diante de Deus, né? Arrependa-se dos seus pecados, leia a palavra de Deus e busque Jesus enquanto se pode achar, porque o tempo está perto. Essa é a mensagem que eu vou deixar nessa tarde. Lembre-se, o reino do céu não é coisa de comida nem bebida. Páscoa não é você comer peixe nem comer ovo. Páscoa é você ter Jesus Cristo vivo dentro de ti e buscar fazer o que agrade a Ele.
porque não é esse ou aquele alimento que vai fazer você aceitável a Deus. Lembre do texto que eu li. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Então que cada um busque o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Essa é a mensagem que eu vou deixar aqui nessa tarde. Que Deus abençoe a todos que vai ver esse vídeo. Que Deus dê um dia de paz. Em nome do Senhor Jesus.